Olá, continuando falando desse livro aqui, Formação do Catolicismo Brasileiro, do Eduardo Hornaert. Então ele vai falar aqui na página 49, né? Dessas relações da igreja com o Estado, né? O exemplo típico do abuso do Santíssimo Sacramento em contexto de luta e repressão é oferecido pelo famoso triunfo eucarístico, celebrado em Vila Rica de Ouro Preto no ano de 1733. Vejamos a situação histórica em que se inseriu essa magnífica procissão, situação de repressão tão violenta como a colônia não conhecera antes. O poder metropolitano, ansioso de preservar para si os tesouros da mineração julgados fabulosos, tirou todo o proveito de duas circunstâncias. A Guerra dos Emboabas, em 1709, e o Levante de Ouro Preto, em 1720. Aproveitando as disputas entre paulistas e forasteiros em diversas localidades mineiras, a repressão portuguesa fez demonstração de poder. Esmagou a resistência, organizou pela primeira vez na história do país um grupo de repressão estável e temível, os Dragões. Uma segunda oportunidade se ofereceu à coroa por ocasião do Levante de Ouro Preto, violentamente reprimido pelo Conde de Assumar. Neste clima de violência e repressão, o mineiro se convenceu de que é mais suave o jugo da sujeição civil do que a liberdade licenciosa. A metrópole deixou cair sobre os diversos distritos mineiros, especialmente sobre o distrito diamantino, uma mão de ferro muito mais pesada do que aquela que a colonização nordestina conhecera. Ela limitou as passagens de Minas para o mundo exterior, de sorte que só havia duas comunicações por estrada entre a região e o resto do mundo. Censurou drasticamente os passaportes para a entrada de estrangeiros não portugueses, dando assim à província um caráter eminentemente português, e proibiu a imprensa e qualquer expressão livre de pensamento e de cultura. Selecionou rigorosamente os negros escravos destinados a trabalharem na mineração. Além disso, ela fez o que era imprescindível para que o sistema fosse aceito e suportável. Fomentou a religião, gastou abundantemente em construções, igrejas, promoções eclesiásticas, procissões e festas. A metrópole portuguesa concordou nisso com a sábia recomendação do Conselho das Índias de Madrid, em 13 de novembro de 1768. Dizia assim: como máxima fundamental, deve considerar-se que, em países tão distantes, os vínculos de uma religião rigorosamente observada constituem a garantia mais segura de manter esses povos em submissão. Eis o clima em que o triunfo eucarístico de 1733 tem que estar situado. Nenhuma comunidade colonial brasileira sofreu repressão tão rigorosa como a comunidade mineira. Esse condicionamento histórico talvez explique por que o mineiro sente certa dificuldade em unir religião com a vida, já que a tradição operou poderosamente no sentido contrário, apresentando a religião como uma fuga dos problemas da vida, um descanso festivo no meio da grande dureza da luta cotidiana. Pois essa foi a função do triunfo eucarístico de 1733, que tinha que confirmar e perpetuar as ações repressivas de 1709 e 1720. A hóstia sagrada carregada entre as mãos do sacerdote, cercado de perto por autoridades repressivas, significou simbolicamente o triunfo da ordem colonial. Após ter demonstrado o braço forte em violências e castigos, o governo mostrou a sua piedade e união com Deus. O povo tinha que saber guardar o seu devido lugar na sociedade e respeitar a força consagrada por Deus, através de ordens e hierarquias tão manifestamente representadas no caminhar da procissão em confrarias e irmandades, ordens terceiras, divididas segundo as posições sociais e raciais, pois nas procissões as cores não se confundiam. Segundo Roger Bastide. A procissão toda ensinava, cada qual no seu devido lugar, respeitando as leis impostas pelos fortes e poderosos, pois o triunfo é deles. Então, a deturpação do sentimento religioso provocada pelo espírito guerreiro atingiu vastas áreas da Igreja Católica, conforme o historiador Pereira da Silva, citado por Joaquim Felício dos Santos, no livro célebre Memórias do Distrito Diamantino.
Aí ele vai falar do padre Gonçalo Leite, que criticou a escravidão e esse projeto. Português, primeiro professor de filosofia no Brasil. Ele sustentou a tese que nenhum escravo da África ou do Brasil é justamente cativo. Em consequência desta sua tomada de posição, a permanência de Gonçalo Leite tornou-se insuportável para os demais padres e moradores, e assim ele foi convidado a voltar ao reino em 1586, qualificado de inquieto pelo padre visitador. Já em Lisboa, no dia 20 de junho de 1586, ele escreveu uma carta ao geral da companhia contra os homicidas e roubadores da liberdade dos índios do Brasil. Outro padre que também se rebelou contra a escravidão, padre Miguel Garcia. Foi o primeiro professor de teologia de Salvador da Bahia de 1576 e 1582. Ele juntou-se a Gonçalo Leite contra a escravidão existente no próprio colégio da companhia. Em carta dirigida ao geral Aquaviva, de 1583, ele diz sobre a liberdade dos índios, que era defensor, tornando-se-lhes intoleradas as confissões dos moradores. Garcia escreve: a multidão de escravos que tem a companhia nesta província, particularmente neste colégio da Bahia, é coisa de maneira nenhum posso tragar, máxima por não poder entrar no meu entendimento, serem licitamente havidos. Alguma vez me passou por pensamento que mais seguramente serviria a Deus e me salvaria em século que em província onde vejo as coisas que vejo. Essa carta suscitou grande confusão. O visitador Cristóvão de Gouveia consultou a mesa da consciência os moralistas e dogmáticos do reino. Foram todos de parecer que poderia haver cativeiros justos. Dessa forma, todos se voltaram contra Garcia, que, considerado pelo visitador muito afligido de escrúpulos, foi reenviado a Portugal em 25 de julho de 1583. A linha teológica defendida por Gonçalo Leite e Miguel Garcia deve ter tido diversos adeptos, entre eles o padre Luís de Dagran, que se opôs à comercialização de escravos. Entretanto, a tradição não teológica de Nóbrega, inspirada em motivos práticos de sustento financeiro e apoio para o estabelecimento da Companhia do Brasil, prevaleceu, de sorte que a Guerra da Missão foi também no Brasil a grande realidade da primeira. Um discípulo de Antônio Vieira, o italiano Jorge Benci, lá no século XVIII, início do século XVIII, em 1700, reuniu os temas de diversos sermões pregados contra os senhores violentos para com os seus escravos num trabalho intitulado A Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos. Era mais uma tentativa de cristianização da aristocracia colonial, feita com coragem, pois Benci não conseguiu ficar na colônia. Sentiu-se constrangido, dizem os documentos. Numa carta enviada de Portugal ao geral da companhia, Benci lamenta o fato de não se escrever e discutir a respeito da escravidão no Brasil. Então veja, o Jorge Benci, outro padre que também escreveu contra a escravidão e sentiu constrangido. Não se podia discutir essas questões. E quem avançasse mais, como o padre Miguel Garcia e o Gonçalo Leite, era mandado de volta para Portugal. Então, veja, a ideia de que a igreja sempre combateu a escravidão, essas pessoas estão combatendo a escravidão e estão sendo constrangidas pela igreja a voltar a Portugal. Isso está na página 61. Aqui na página 77, ele fala aqui do padre Antonil, né, jesuíta Antonil, que indica, que fala sobre a situação nos engenhos, né, e a função do capelão no engenho. É dizer a missa na capela com doutrina cristã, ouvir confissões, honrar a Deus e a Virgem, etc, etc. Como se vê, a iniciativa está totalmente nas mãos do Senhor e propriedade de terras e escravos. Nem o bispo nem Roma interferem na religião doméstica dos engenhos.
Aliás, a influência romana no catolicismo brasileiro foi muito tardia, só se fez sentir mais fortemente a partir da questão religiosa e no início da Primeira República. A famosa clericalização da Igreja Católica, fato máximo do catolicismo após Trento, só veio a influenciar o Brasil recentemente. Não há propriamente um clericalismo no Brasil antes da questão religiosa. No período anterior, a religião é principalmente vivida em pequenas localidades separadas uma da outra, onde não se sente muito a influência do bispo, muito menos a influência de Roma. As visitas pastorais são raríssimas, numa terra extensa e pouco habitada com distâncias enormes. Concluindo, podemos afirmar que o caráter autônomo da formação do catolicismo brasileiro foi muito importante, no sentido que ele não foi um clero estrangeirado que moldou a mentalidade católica, mas sim uma classe de proprietários locais. O padre não era senão um desdobramento da figura do proprietário local, do senhor do engenho, frente aos seus, enquanto o feitor assumiu a função policial e repressiva. O padre tomava a si a função religiosa. Além de sérias desvantagens, essa situação não deixou de apresentar também o aspecto positivo de falta de clericarismo nos primeiros séculos da nossa tradição religiosa, o que pode ser de grande valor para a atual reforma da Igreja. Se é verdade que a palavra de Deus, que não pode ser acorrentada, exige que a Igreja se liberte do poderio dos senhores leigos, a verdade também é que ela tem que se libertar do poderio de uma classe sacerdotal que pode chegar a ser igualmente opressora. Então ele fala dessas características aí de certa autonomia aí dessa igreja ali no período colonial. Aqui, mais uma vez, o discurso do padre Antônio Vieira, na página 86, onde compara o sofrimento do negro com o sofrimento de Jesus. Então deve haver resignação do negro no seu sofrimento, né? Então fala assim, não há trabalho nem gênero de vida do mundo mais parecido à cruz e à paixão de Cristo que o vosso, dos escravos, em um desses engenhos. Bem-aventurados vós, se souberes conhecer a fortuna do vosso estado, e com a conformidade e imitação de tão alta e divina semelhança, aproveitar e santificar o trabalho. Em um engenho, vós, escravos, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis de um modo muito semelhante, o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa, em um engenho, é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão. A paixão de Cristo, parte foi de noite, sem dormir, parte foi de dia, sem descansar. E tais são as vossas noites e vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, que se acompanhada de paciência, também será de merecimento de martírio. Então, Antônio Vieira está meio que, né, retratando ali a vida de sofrimento dos negros como dentro de um projeto de salvação. Antônio Vieira encontrou no tema da transmigração um motivo de consolo para seus irmãos cativos, no sentido que eles estão transmigrando da terra da escravidão, da África, para a terra da purificação, o Brasil, e assim conseguir a libertação para o céu. Aqui Joaquim Nabuco, página 100, que é um abolicionista, né? Ele diz no livro dele, O Abolicionismo, ele diz assim, disse que entre nós a escravidão é suave e os senhores são bons. A verdade, porém, é que toda a escravidão é a mesma. Quanto à bondade dos senhores, ela não passa da resignação dos escravos. Ela hoje no Brasil é tão dura, cruel e bárbara como foi em qualquer outro país da América. Pela sua própria natureza, a escravidão é tudo isso, e quando deixa de o ser, não é porque os senhores se tornaram melhores,
mas sim porque os escravos se resignaram completamente à anulação de toda a sua personalidade. Então aqui é o texto de Joaquim Nabuco. Falando sobre a igreja, Joaquim Nabuco, ele diz assim: grande número de padres possuem escravos, sem que o celibato clerical o proíba. Esse contato, ou antes, contágio da escravidão, deu à religião entre nós o caráter materialista que ela tem. Destruiu-lhe a face ideal e tirou-lhe toda a possibilidade de desempenhar na vida social do país o papel de uma força consciente. Palavras de Joaquim Nabuco, abolicionista. Essa era a perspectiva da época. É uma crítica que ele está fazendo à igreja. E ele vai falar também, aqui o Eduardo Ronaet, sobre essa presença da religiosidade em vários eventos. Né? Momentos de crise da história brasileira, mesmo no século XIX, foram interpretados pelos contemporâneos como momentos de intervenção da divina providência. João Fernandes Vieira, o restaurador pernambucano, após o domínio holandês no Nordeste, sempre dizia que lutava pela liberdade divina contra a heresia dos holandeses. Após a primeira vitória contra os holandeses na colina de Tabocas, perto de Recife, no dia de Santo Antônio, em 1645, ele fez promessa de construir uma capela dedicada a Nossa Senhora do Desterro. O próprio rei de Portugal, Dom João IV, em carta de 1649, comenta a segunda batalha de Guararapes da seguinte maneira: parece certo que quer Deus favorecer aqueles homens, porque assim o mostra sucesso tão prodigioso como este foi. O grande jesuíta Antônio Vieira vê na insurreição pernambucana contra os holandeses o milagre da providência. Está o tempo todo fazendo essas associações de como se fosse cumprindo um projeto divino. Mesmo a Revolução Pernambucana de 1817 desenrolou-se inteiramente sobre o signo da providência. Ele estava tanto do lado do governo provisório, o revolucionário, como do lado da legalidade. Os dois usavam essa motivação. O padre Miguelinho, membro do governo provisório, escreve em 1817 na sua proclamação ao povo: Pernambucanos, estáis tranquilos, a providência que dirige a obra levará a bom termo, como se Deus está conosco, né? Mas o capitão João Maria Monteiro, do outro lado, né, a bordo da fragata Pérola, faz igualmente uma proclamação e invoca a divina providência. Mesmo os guerrilheiros e bandidos da história brasileira tiveram, ao que parece, convicção de seguirem uma vocação divina. Montoya fica admirado em ver os bandeirantes andarem com largos rosários no pescoço. Aliás, as bandeiras não dispensaram um padre capelão, que acompanhava as bandeiras, para que os homens pudessem se reconciliar com Deus. Escreve Domingos Jorge Velho, o terrível bandeirante paulista, destruidor do quilômetro dos Palmares. Ele diz assim: sem um capelão, morreram 3 homens brancos sem confissão. Coisa que mais tenho sentido nessa vida. Peço pelo amor de Deus que me mande um clérigo em falta de um frade, pois não pode andar em companhia e sendo com tanto risco de vida sem capelão. Então veja como que o projeto religioso ele está ligado a tanto os revolucionários lá de Pernambuco, quanto a luta contra os holandeses, contra o ataque à Guerra dos Palmares. Todos estão movidos por essa religiosidade. E não estão sendo falsos, estão sendo sinceros. Cada um acredita sim que a providência está do seu lado. Porque é toda uma mentalidade. Ou seja, a igreja forma uma mentalidade que motiva esses atores, né? Então ela é uma parte integrante desse projeto de colonização. Então o Eduardo Ronaet ele traça esse perfil, né, da história. Primeiro, um período formado basicamente por 3 sincretismos religiosos. O primeiro, o guerreiro, né, catolicismo guerreiro, exprimindo as ânsias lutas, vitórias e derrotas dos portugueses, navegadores, conquistadores e povoadores. Um catolicismo patriarcal,
com a criação e desenvolvimento dos engenhos de açúcar, fazendas de cacau, fumo, gado, algodão, mineração, prata, diamantes, baseados no esquema da escravidão, e o popular, interpretação original dada por índios e africanos à religião dominante. Tudo isso foi analisado no decorrer dos 3 capítulos centrais desse estudo. Então é essa perspectiva aí que dá a formação do catolicismo brasileiro no período colonial. Muito obrigado, então.